Olhos d'Água. Um olhar que transborda, um olhar que vê além. Conceição Evaristo nos convida a mergulhar nas histórias de mulheres negras e marginalizadas, mostrando suas dores e suas resistências. Olhos d'Água é mais do que uma coletânea de contos, é uma denúncia, um grito. Uma escrita que nasce da vivência e da resistência das mulheres negras. E este documentário é sobre onde a memória se transforma em luta. Nascida em 1946, em uma favela de Belo Horizonte, Conceição Evaristo cresceu em um ambiente de luta e resistência. Desde cedo, experimentou a dificuldade de ser uma mulher negra e pobre no Brasil. Trabalhou como empregada doméstica enquanto buscava sua formação acadêmica. E aos 25 anos, concluiu seus estudos superiores e mais tarde tornou-se doutora em literatura. Evaristo é uma figura central na literatura brasileira contemporânea. Sua escrita transcende a ficção e se torna um manifesto, uma forma de resistência. Ela dá voz às mulheres negras, expondo suas realidades de forma direta e impactante. Seu livro, Olhos d'Água, carrega essa força, com uma linguagem poética e ao mesmo tempo crua. Evaristo nos convida a ver o mundo através dos olhos de suas personagens, revelando uma realidade muitas vezes ignorada. Em Olhos d'Água, Conceição Evaristo expõe as marcas deixadas pelo racismo, pela discriminação, pela pobreza e pela violência. As histórias são curtas, fragmentadas, mas carregadas de uma verdade dolorosa. Ela não adora na realidade, ao contrário, apresenta-a de forma nua e crua. Mas, em meio a essa dor, há afeto e resistência. As personagens de Evaristo não apenas sobrevivem, elas resistem. Resistir é um ato de amor, um ato de cuidado com a comunidade, com a ancestralidade. São histórias de mulheres negras que, apesar de todas as adversidades, continuam lutando. O racismo e a discriminação não são meramente pano de fundo nas histórias de Evaristo. Eles são a base sobre a qual se constrói a vida das personagens. Ao mesmo tempo, afeto, seja entre mães e filhas, amigos e companheiras, que sustenta a resistência contínua. A violência aparece em suas múltiplas formas, física, psicológica e simbólica, mostrando como as opressões se entrelaçam na vida dessas mulheres. No entanto, essas histórias são também sobre a força de quem enfrenta essas violências e segue em frente. As personagens de Evaristo são, em sua maioria, mulheres negras que carregam as cicatrizes de uma sociedade que as marginaliza. A escolha por contos curtos intensifica o impacto das histórias, revelando camadas de dor e resistência em poucas páginas. A linguagem do Evaristo é direta, quase brutal, em sua sinceridade. Ela não se esconde atrás de floreios literários. Ela nos dá a realidade como é, sem filtro. É uma honestidade que faz sua escrita tão poderosa. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando, e não conseguia me lembrar nem de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta, carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta das minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldade, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, eu me descobria cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois eu me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela.
Um dia, brincando de pentear a boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando para os momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias e se tornava uma grande boneca negra para as filhas, descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma das minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos, e rimos tanto do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Professora de educação infantil, eu tenho passado por coisas bem tristes na escola, como por exemplo, falarem para mim que o meu cabelo é ruim. Meu cabelo não fez nada para ninguém, sabe? Meu cabelo, ele é cacheado, ele é crespo. Então assim, é muito feio ficar falando para as pessoas: "Ah, seu cabelo é ruim, seu cabelo é assim, seu cabelo é assado". Isso é muito indelicado. Outra coisa também, outro dia eu fui estacionar num bairro da Vila Madalena, aqui em São Paulo, e alguns rapazes, alguns jovens me disseram para mim que não era para que eu estacionasse meu carro naquele lugar, porque eu era uma mulher negra e eu tinha que sair dali, ali não era meu lugar. Então, o meu lugar é em qualquer lugar, entendeu? Que eu quiser estacionar meu carro onde eu puder, claro que seguindo regras de trânsito, né? Então, assim, são coisas bem tristes, assim, que tem acontecido, né? Outro dia também sentei no metrô, num banco, e um homem branco ficou me olhando, e eu perguntei: "Tá tudo bem? O senhor precisa de ajuda?" Ele falou: preciso que você saia desse metrô, porque você tá deixando o metrô fedido, porque você é uma mulher preta. Então, isso precisa acabar. A gente precisa cuidar disso, né? Os pais, eles estão fazendo muitas piadas, muitas brincadeiras com as crianças, e as crianças estão reproduzindo. Então a gente precisa parar com isso, a gente precisa melhorar essa situação, porque todos nós temos que respeitar, né, a cor do outro, tá bom? As mulheres negras de Evaristo subvertem estereótipos. Elas são complexas, cheias de nuances. São mães, trabalhadoras, sobreviventes. São mulheres que carregam consigo a história de gerações que lutaram antes delas e continuam a lutar. Evaristo explora a maternidade e o cuidado como temas centrais. Ser mãe, em sua obra, é resistir, é lutar para garantir que a vida continue, mesmo em meio ao caos. Suas personagens cuidam, protegem, amam, mas também se rebelam contra as injustiças que as cercam. Mais do que uma escrita, é uma vida em palavras. Para Conceição Evaristo, sua escrita nasce da experiência vivida, especialmente das vivências compartilhadas pelas mulheres negras. Ela transforma a dor em resistência, vida em literatura. Conceição Evaristo vai além das representações estereotipadas da mulher negra na literatura. Suas personagens são reais, cheias de contradições e complexidades. Evaristo dá a elas a voz, como isso revela a profundidade de suas identidades. Minha escrita é para os meus. Escrevo para aqueles que, assim como eu, vivem na margem, que enfrentam as dores do racismo, da exclusão. Escrevo para que nossas histórias não sejam esquecidas, para que a nossa resistência continue. A literatura de Evaristo é uma ferramenta de luta. Suas histórias são uma forma de resistir ao apagamento e afirmar a presença das mulheres negras na sociedade brasileira. Desde seu lançamento, Olhos d'Água tem sido lido, discutido e celebrado em escolas, universidades e movimentos sociais. Sua recepção crítica foi imediata, consolidando Evaristo como uma das mais importantes vozes da literatura contemporânea. Olhos d'Água é uma leitura essencial. Conceição Evaristo não só conquistou seu espaço na literatura brasileira, como também contribuiu de forma significativa para o debate sobre a raça e o gênero no país. O livro é utilizado como ferramenta de conscientização sobre questões raciais e de gênero no Brasil. A obra de Evaristo transcende a literatura, sendo também um manifesto social que reflete as lutas cotidianas das mulheres negras. Olhos d'Água é um testemunho profundo da resistência e da força das mulheres negras. Conceição Evaristo, através de sua escrita crua e sincera, nos oferece uma janela para realidades frequentemente invisibilizadas, mas
que são parte integrante da nossa história e cultura. Evaristo transforma experiências pessoais e coletivas em literatura, criando um legado que desafia, educa e inspira. O impacto de Olhos d'Água vai além das páginas do livro, ressoando nas comunidades e movimentos sociais que buscam justiça e equidade. I can feel it in my